Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. E hoje nossa reflexão está em Jeremias, capítulo 1, versículos de 8 a 10 e 19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. O texto diz assim: Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. E o texto no versículo 19: Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Esse texto ele vem de encontro com nossa vida cristã, porque todos nós temos um chamado. A partir do momento em que você recebeu Jesus no seu coração como Senhor e Salvador, Ele é dono da sua vida. Não é você mais que vive, mas é Ele quem vive em você, Ele quem vive em nós. E a partir deste momento, nós vivemos para Ele, por meio dEle, para a honra e glória dEle, com tudo que fizermos, seja no lugar que Ele nos colocar, nos trabalhos, nos ministérios, em todos os lugares dos quais Deus nos chamar para estar. E esse texto mostra claramente que as pessoas vão, em alguns momentos, se voltar contra nós. Elas vão tentar nos derrubar, nos tirar dali, nos afastar. E é claro que a nossa guerra não é contra as pessoas, a nossa guerra é espiritual. Então é por isso que a gente tem que considerar e compreender que onde você estiver, a partir do momento em que você recebe o Espírito Santo, você vai incomodar, você vai ser aversivo a quem estiver ao seu redor, se a pessoa não estiver em Cristo, como você. Quem tem o Espírito Santo entende das coisas espirituais. Quem é apenas um homem, uma mulher natural, não entende das coisas espirituais. Então, vamos olhar um pouquinho para a aplicação disso no dia a dia, para que você compreenda que muitas coisas que você vive hoje, você não vive sozinho, sozinha. Você vive fazendo parte da irmandade sua, ou seja, das pessoas que também têm a fé em Cristo e que também sofrem da mesma forma que você. Mas, contudo, Deus é quem dá livramento e Ele vai te livrar de inúmeras situações. Não temas diante deles. Ou seja, quando as pessoas começarem a se voltar contra você, começarem a te caluniar, a inventar histórias que não aconteceram, quando você vê que a maioria das pessoas que são mais ingênuas e ainda não percebem a maldade, porque ainda são crianças na fé, lembrando o texto lá que diz que quando a gente se converte, a gente ainda bebe leite na fé, ou seja, você discerne o bem. A pessoa é bondosa, a pessoa trabalha, a pessoa ajuda. Aí, quando você vai crescendo na fé através da prática da justiça, você começa a se alimentar de algo sólido, como diz Paulo. Então, quando você começa a se alimentar de algo sólido, você já é adulto na fé, você consegue discernir o bem, as ajudas, né, o trabalho, os relacionamentos, mas você também consegue discernir o mal. Você consegue ver aquela maldade disfarçada de bondade. E isso você só vê quando você pratica a justiça, porque você começa a enxergar. Peraí, isso aqui está ultrapassando o limite, isso aqui está usurpando o irmão, isso aqui está denegrindo a imagem do irmão, isso aqui está fazendo mal para o irmão. E tudo isso a gente observa que faz parte, né, de uma vida cristã, do crescimento cristão. Então, comece a observar o seu contexto e o que você vivencia. Não temas, porque as pessoas vão se voltar contra você. Se você realmente busca uma vida cristã, elas vão fazer o quê? Elas vão tentar te enlaçar. É sempre uma mesma sequência. Elas vão tentar te enlaçar, criar situações para que você caia e fique com o teto de vidro, né? Fique amarrado a elas. E isso será um teste para ver quem você é. Se você ficar amarrado e fizer o que elas quiserem, elas não vão mexer com você. Você faz parte do grupo. Agora, se elas tentarem te enlaçar com situações constrangedoras, situações armadas para você cair, elas coletarem provas e
Enfim, dessa forma, você vai fazer o quê? Vai começar a ser perseguido, perseguida, por quê? Porque você não caiu. E aí elas vão tentar derrubar você através da queima da tua reputação. Então, preste muita atenção, porque é um padrão. Quando eu digo padrão, hoje a gente tem estudos, né? Dentro da área aí de desenvolvimento pessoal, a gente vê da saúde mental, por exemplo, que os padrões é um tipo de comportamento que a pessoa possui em que ela sempre vai agir daquela forma, porque ela funciona daquela forma, é a programação dela de funcionar. Quando a gente pensa sobre pessoas, é a mesma coisa, né? No geral, independentemente de ter transtornos, de ter condicionamentos, é a mesma coisa. Qual é o padrão que as pessoas funcionam? Qual é o seu padrão e qual padrão você tem que conviver? Com que tipo de pessoa que está em qual tipo de padrão? Porque ela vai funcionar, vai rodar numa programação. Então, entender essa programação também faz parte. Por quê? Porque nos lugares onde Deus manifesta a sua presença, vão existir pessoas que vão estar ali com padrões contrários, para que você não seja usado para honra e glória de Deus. E para isso, eles vão fazer de tudo para te derrubar, para te prejudicar. Só que não é uma coisa explícita, é algo muito sutil. É nos bastidores, onde ninguém vê, é naquilo que espiritualmente vai te travar, é no pouco relacionamento individual com você, porque na coleta entre todo mundo, a pessoa te trata bem, mas no individual, as interações são extremamente hostis, né? Então a gente vê que tem vários tipos de padrões. E por que a gente percebe isso? Porque é só você observar. Pessoas que são saudáveis, você tem um relacionamento saudável, você conversa. Geralmente não é grudado, é aquela questão, a gente vê de vez em quando, conversa, é gostosa a interação, é mais leve, é tranquila, é livre. E quando existem padrões de cobrança, a pessoa ela não quer se relacionar com você. Ela quer te enlaçar, ela quer ter posse sobre você, ela quer te amarrar. Você vê que o padrão é totalmente diferente, claramente diferente. Então, nesse contexto, olha o que a palavra diz, né? Deus deixou descrito aqui para nós, o Espírito Santo inspirou essas pessoas para escreverem para nós, para que hoje a gente entenda o direcionamento, possa entender que nossa vida cristã vai passar por isso, você vai passar por isso, pode estar passando por isso. E o que a gente tem que entender? Se permita ser usado por Deus, onde você estiver, e saiba que vão se levantar contra você, mas não vão prevalecer. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Você está ao lado do Senhor. O Senhor vai te livrar de todas as armadilhas, tudo aquilo que se levantam contra você no oculto, nas regiões celestiais ali, né? Na, na, na dimensão celestial, na dimensão espiritual, que é onde você vai ter ali os espíritos, né? Os demônios agindo contra você na parte espiritual, que vai muitas vezes se manifestar aqui na parte material, ou seja, coisas vão acontecer, dificuldades vão vir, você vai se sentir bloqueado, você vai ver que não é você vai ver que é o externo. É mais ou menos assim, é uma coisa você nadar na água parada. Você vai com o teu movimento, com o teu desenvolvimento, com aquilo que é a força do teu braço. Outra coisa é você nadar no meio de uma tempestade em que todo o mar é contra a direção da qual você está indo. Aí você tem um esforço imenso, não para você nadar, mas para você pelo menos não ser levado muito para trás. Você é empurrado para trás e você nada para você ser menos empurrado para trás, sendo que o alvo está na frente. Você percebe isso por quê? Porque uma coisa é a força do seu braço, é a sua dedicação, o seu esforço, o seu movimento, aquilo que você faz. Outra coisa é o meio, se ele te impulsiona ou te joga para trás. Isso está relacionado diretamente com a questão espiritual. E a gente pode observar que isso acontece no dia a dia na nossa vida. E o texto diz assim: Deus estará conosco para nos livrar. É o Senhor quem diz.
diz o Senhor. Não temos diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Então, onde você estiver, no contexto em que você estiver, todo cristão, cada vez mais atualmente, a gente está sendo oprimido em todos os lugares. A gente conversa com várias pessoas, a gente vê que tudo é semelhante. Os sinais da volta de Cristo já estão aí. A gente vê sinais no céu. Os homens desmaiarão pelo bramido das águas. Olha as coisas que estão acontecendo na natureza. E é só o comecinho, né? Do momento em que a gente vê que é o final dos tempos. A gente vê os sinais em vários lugares, quando a gente vê aqueles vídeos do pessoal falando sobre a inversão magnética da Terra, sobre as mudanças climáticas, sobre toda a sequência que a natureza mostra. E a natureza tem dores de parto, né? Clama pela volta de Jesus. A gente vê que a gente tem sinais em todos os lugares, né? Mostrando que logo, logo Jesus vai voltar. E para isso a gente tem que se posicionar, entender qual é a nossa função, o que a gente tem que fazer, independentemente do que a gente vai viver, o Senhor vai nos livrar contra todos aqueles que se levantarem contra nós. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. Quando a gente pensa, né, o Espírito Santo nos usa o tempo todo para que a glória dele seja manifesta, para que a orientação dele venha na vida das pessoas, para que ele incomode as pessoas. Porque se você não falar o que Deus põe no teu coração, as pessoas não vão ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Então, se neste momento você está ouvindo esse vídeo, é porque o Espírito Santo trouxe você aqui para falar ao teu coração, para falar ao meu coração. Deus é quem coloca em nós, na nossa boca, o que a gente deve falar. Por quê? Porque Ele sabe o contexto, Ele sabe como vai ser a aplicação disso nas nossas vidas em diferentes situações. Então, se permita ser usado, porque a gente vive numa fase em que as pessoas precisam ser alertadas, as pessoas precisam acordar, sair da ilusão que muitas vezes o inimigo nos coloca para realmente entender a realidade, nosso futuro e o futuro eterno, né? A gente não pode brincar com as coisas espirituais, a gente tem que fazer nossa parte, buscar, se preparar, porque em breve a gente vai se encontrar com o Rei, com Jesus. E como você vai estar? Não adianta a gente fingir uma coisa ou outra, ou fingir que não está vendo. Se prepare que logo Jesus vai estar às portas para nos levar, para levar aqueles que querem estar com Ele verdadeiramente. Então, Ele vai colocar a palavra na nossa boca do que a gente deve falar a cada momento e situação. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Quando a gente pensa em nações, ele vai nos colocar como cristãos na cultura em que você estiver, em vários lugares diferentes. Ou seja, para cada povo e nação, ele vai falar da forma que ele quiser, a forma que vai fazer efeito no coração das pessoas. Ele vai usar as pessoas cristãs para conseguirem, através das nações e dos reinos, ou seja, que tipo de reino é feito ali, que tipo de sistema funciona ali. Deus vai usar você para arrancar, derrubar, destruir, arruinar, ou seja, para limpar o caminho, tirar a maldade, para que as pessoas enxerguem a maldade, enxerguem que as questões são espirituais, para que a partir desse momento elas consigam ter uma transformação verdadeira de vida. Nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra os principados, potestades, dominadores da região espiritual celestial. Então, nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra esses seres. E também, além de você limpar o caminho ali, você vai ser usado para edificar e para plantar. Ou seja, quando a gente vai num lugar e o lugar ele é retirado, ele é limpo, pensa num quintal todo cheio de mato. Você vai arrancar aquelas ervas daninhas, você vai derrubar aquelas árvores que estão ocupando um espaço específico
e não dão frutos, você vai limpar o terreno. Você vai arrancar tudo. Pá, limpou. Aí você vai fazer o quê? Plantar, edificar o lugar e plantar. Porque aí vai demorar um tempo que ele vai crescer e logo quando crescer vai jogar aí sementes de cada uma sementinha, vai gerar 1000 sementes, por exemplo. E você vai conseguir ter um plantio muito melhor. Porque para que Deus seja glorificado e para que as pessoas conheçam a Deus. Né? A gente se distrai com tudo e a gente não para aprofundar na presença dele, buscar a presença dele, o que é importante na nossa vida, que é estar com ele. Você vai ser usado para isso, irmão e irmã, você vai ser usado para alertar as pessoas para que elas percebam o quanto elas estão se distraindo com eventos sociais ao invés de buscar profundamente a presença do Pai. É um alerta, acorde, ainda dá tempo, mas você tem pouco tempo para se alinhar, se ajustar, para que eternamente nós possamos estar com Deus. Essa palavra vem de encontro ao meu coração e ao seu. Por quê? Porque é Ele quem coloca na nossa boca o que a gente deve falar. Então tenha certeza que se isso aqui está fazendo sentido para você, é o Espírito Santo que está tocando em você aí. Eu sou apenas uma pessoa, sou apenas uma filha de Deus. Então, a gente se permite ser usado por Deus para aquilo que é da vontade dele, do que ele quer que a gente faça, em todos os contextos. Então, se prepare para a perseguição, se prepare para passar por momentos muito difíceis, porém, saiba que nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Você vai sim ser atacado, porém, você não vai ser vencido, porque Deus é quem vai nos dar livramento. E por que isso acontece? É simples. Lembra lá de Daniel? Daniel, ele era muito fiel a Deus, ele se esforçava, ele era inteligente, ele tinha conhecimento em várias ciências, e ele estava lá, né, junto com o rei. E as pessoas se incomodaram com Daniel. E aí o que fizeram? Ou ficaram observando Daniel para enlaçar ele. E aí observaram que ele orava a Deus 3 vezes ao dia. E aí falaram, olha, rei, cria um decreto para que ninguém adore outros deuses a não ser o seu. E aí, por causa disso, ele foi perseguido e criaram uma situação que ele não iria se encaixar, né? As leis são feitas por homens e mudam a todos os momentos. E aí, naquele contexto, ele foi testado. A gente viu que Daniel foi para a cova dos leões e a gente viu que os amigos de Daniel foram para a fornalha ardente de fogo. Só que o Senhor fez o quê? Não os livrou da cova dos leões a Daniel e aos amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Porém, o Senhor deu livramento de serem consumidos. Então, por que aconteceu isso? Para honra e glória de Deus. Porque se fosse uma pessoa que não era temente a Deus, por que Deus iria se mover? Entende? Para mostrar o milagre. Agora, como eles eram fiéis a Deus, Deus permitiu para quê? Para mostrar que o milagre acontece com os filhos de Deus. Se fossem pessoas que eram iguais aos que colocaram ele lá, eles seriam consumidos. Mas eram cristãos. E a gente vê nesse contexto que Deus não vai nos impedir de sofrer, mas Ele vai nos livrar no meio do sofrimento. Deus vai te livrar no meio do sofrimento, no meio do deserto, no meio da perseguição. Então a gente viu no caso de José também. José, ele foi perseguido, ele contou o sonho, né? Olha que legal, tem um ministério, você já viu um sonho X, de que falou lá sobre as estrelas, iriam cair diante, né, o sol, a lua, enfim, e as espigas lá. E aí o que aconteceu? Os irmãos venderam ele como escravo e não parou por aí a perseguição. Aí depois ele lá foi testado pela mulher de Potifar, quando ele não quis fazer o que ela queria. Ela distorceu a história, falou que ele que estava perseguindo ela. E ele foi preso. Por quê? Porque as pessoas acreditam no que elas escutam na primeira fala. Elas não vão averiguar, né? A gente vê até que na questão da justiça, o juiz, ele vai ouvir as duas partes para poder ver as provas, averiguar, dar um tempo para emocionalmente as
as pessoas se acalmarem, avaliar de novo. Tem todo um processo em que as duas partes são ouvidas. Mas a gente, né, humanamente falando, a gente já julga rapidinho, né? Olha uma situação, escuta uma história, já vê, acha que aquilo é verdade. E aí a gente esquece de olhar para quem falou, né? Muitas vezes eu já estive em locais, em igrejas, que as pessoas falam assim: não, mas eu fiquei sabendo daquilo. Tá, mas você foi averiguar para ver se era isso mesmo? Porque eu fiquei sabendo, pode ser um caluniador que está tão acostumado a mentir e mente tão bem. Todo mundo se especializa naquilo que faz muito. Todo mundo se especializa naquilo que faz muito. Se a pessoa mente muito, ela vai ser um especialista que você não vai conseguir discernir tão fácil, a não ser que o Espírito Santo te revele e você estude sobre padrões e comportamentos para identificar. Senão você vai ser levado conforme a onda, como todos lá foram levados no reino lá, em que a mulher de Potifar falou que a mulher de Potifar falou que José tentou algo contra ela. Lembre-se desse ponto. A Bíblia relata essa história. E aí José foi preso, só que depois Deus foi lá e recompensou ele e restituiu. E ele virou governador ali do Egito. Então, você vai passar por situações difíceis, mas Deus vai te recompensar. Assim como Daniel passou pela aprovação da cova dos leões, os amigos de Daniel, pela fornalha, e depois eles foram promovidos. Ou seja, sempre que você passar por algo difícil, Deus vai te recompensar, né? E a glória dele vai ser manifesta para que as pessoas conheçam a Ele através de você. Então, a gente precisa entender qual é o teu ministério, o que você vai viver, o que você está vivendo dia após dia. E essa palavra vem de encontro para o nosso coração, para saber que você vai ser, sim, perseguido, você vai ser discriminado, você vai ter aí a aversão de muitas pessoas, mas não é por você, é pelo que você carrega. Dentro de você, você tem o Espírito Santo, e isso incomoda todo mundo que não está no mesmo, carregando a mesma coisa que você, a não ser que a pessoa tenha um impacto, o incômodo traga uma mudança, que é a metanoia, e você vai vendo que as pessoas vão se transformando e as coisas vão mudando. Então, você não está como está para sempre, você pode ser transformado a cada dia, porque o Espírito Santo transforma a gente. Só que é um padrão de várias coisinhas ao mesmo tempo. É você querer, você buscar informação, você buscar conhecimento, você entender o que está acontecendo com você, você buscar compreensão do seu contexto. Não é só o agir do Espírito, é o agir do Espírito que ele que muda tudo. Porém, também você precisa de conhecimento. A Bíblia fala: meu povo perece por falta de conhecimento. O que é conhecimento? Você conhecer sobre um assunto. E busque conhecer sobre todos os assuntos que são importantes na sua jornada cristã. Vou dar um exemplo. Antes, quando eu não conhecia sobre padrões de comportamento, padrões de funcionamento, né? Por exemplo, que o DSM-5 fala sobre os transtornos de personalidade, que são vários. Quando eu não conhecia nada sobre isso, eu era facilmente manipulada. Facilmente manipulada. E aí é muito fácil você ficar favorável ao quem te pede ajuda, ao invés de olhar o outro lado. Porque muitas vezes as pessoas que mais sofrem, que estão do lado da verdade, não pedem ajuda. Então, cuidado, avalie, porque aí quando você entende sobre padrões, você observa qual padrão a pessoa pertence. E é muito fácil, com o tempo, depois de um tempo de estudo, você observar e identificar. Porque é aquela história, né? Quando a gente vai no médico, você vai com sintomas. Conforme os sintomas que você apresenta, o contexto, ele avalia e identifica uma patologia. E a partir disso, ele vai dar o medicamento correto para ver se você melhora ou se tem que dar um tratamento de choque, enfim, um medicamento um pouco mais forte ou não. É a mesma coisa. Os padrões de comportamento humano são iguais, como se fossem doenças fisiológicas que você identifica por comportamento, por sinais, por tipos de comportamento que as pessoas têm. Quando você compreende, você já entende um pouquinho a intenção da pessoa, a sequência do que ela vai fazer. Ela fica uma pessoa previsível. Por quê? Porque ela age sempre do mesmo jeito. Então, observe que isso tudo não é para você desviar o seu foco. Não.
é se manter em Deus, em Cristo, e saber buscar que tipo de conhecimento me interessa para a minha jornada, para o desenvolvimento da minha salvação, para a minha vida cristã. E busque conhecimento sobre aquilo que é necessário para você, porque aí você consegue, aos poucos, ir tendo mais conhecimento para não perecer no meio do caminho. Meu povo perece por falta de conhecimento. Se eu conheço sobre um assunto, não preciso me envolver nele. Eu não preciso ter uma doença para saber quais são os sintomas daquela doença. Da mesma forma, eu não preciso me envolver com algo contrário ao que é de Deus para eu entender o que é uma feitiçaria, o que é algo que as pessoas podem usar, uma manipulação, algo que possa te enlaçar no meio do caminho, entende? Então é importante como cristão, você buscar esse conhecimento para que você possa se prevenir, parar de se distrair e consiga ter aí uma visão mais clara e espiritual do que vem acontecendo. Então, isso é muito importante no dia a dia para que você consiga, dia após dia, saber onde você está, lutar com as armas corretas e saber que Deus está com você. Ele vai colocar a palavra na sua boca na hora certa. Então, estude muito sobre tudo que te envolve, né, que é necessário para a tua edificação, salvação e para a edificação das pessoas. Porém, saiba que na hora é o Espírito Santo que vai falar, vai colocar na sua boca o que você deve falar. E lembre-se, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus sempre vai te livrar dos laços e das armas forjadas contra ti. O tempo vai mostrar, e logo em breve a gente vai ver aquele texto se cumprir, né? Saberão a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, que Deus possa iluminar teu coração, teu entendimento, trazer sabedoria e que você possa, neste momento, ser edificado com essa palavra e que ela venha de encontro ao seu coração, confrontando tudo aquilo que a gente precisa mudar e edificando, plantando sementes do que você vai viver cada vez mais na presença de Deus, sabendo que Ele está com você e que nenhuma arma vai prosperar na sua vida. Pelo contrário, você vai ter livramento de tudo aquilo que não é bom e você vai estar cada vez mais sendo edificado na presença do Pai. Que Deus te abençoe.